Olá, pessoal. Meu nome é Dáfila Fagotti, sou gerente de produtos biológicos para Syngenta e mais uma vez estamos aqui no estúdio Mais Agro para falar de um tema super em alta, que são os biológicos, né? Biológicos para agora, para uso na soja. O produtor está com grande expectativa para o plantio da soja na pré-safra e a gente vai falar sobre o seu uso de biológicos, cuidados, né, benefícios desses produtos na cultura da soja. E aqui junto comigo nós temos dois grandes pilares da Syngenta. A Syngenta é uma empresa conhecida como inovação. E para, né, a base disso, para fortalecer isso, nós temos dois grandes pilares, como eu disse, que é a pesquisa e o desenvolvimento e o departamento técnico que comprova isso a campo. E junto comigo está a Maximila Martins, coordenadora de pesquisa e desenvolvimento para produtos biológicos na Syngenta. Muito bem-vinda, Maximila. Obrigada, Dáfila. É um prazer estar aqui com vocês hoje. O prazer é todo nosso. E um outro grande pilar, aquele que vai comprovar os conceitos, né, o produto que o Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento produz, desenvolve, é o Departamento Técnico de Desenvolvimento de Mercado, que nós chamamos de DTM, e comigo está o Douglas Cavalli. Muito bem-vindo, Douglas. Obrigado, Dáfila. Eu que agradeço a oportunidade. Bom dia, pessoal. Bom dia, Max. Douglas é o nosso DTM. A gente gosta muito desses dois grandes pilares que a gente tem, porque a gente lança produtos inovadores no campo. E para falar de inovação, nós vamos falar de biológicos, do uso de produtos biológicos. Como a gente falou, né, a adoção pelo produtor está aumentando. Então, o produtor usa produto biológico porque, afinal de contas, são eficientes, não é mesmo? Né? A gente não vai usar coisa que não está funcionando no campo. Primeiro ponto. Mas quais são mais os outros, o que o produtor está buscando mais por usar produtos biológicos? Fala um pouquinho para nós, Maxi. Dáfila, eu acho que nesse momento que a gente está aí, né, da pré-safra, que a gente tem que começar, então, a discutir, a pensar nas tecnologias, né, não é diferente para a cultura da soja, que hoje é uma das culturas mais importantes no uso de biológico, né. A gente sabe aí que tem um crescimento muito forte para todas as culturas, mas a soja, ela ainda puxa muito. A gente tem aí tecnologias que já são renomadas, né, quando a gente fala de biológicos, a gente está falando do pilar de biocontrole, de inoculantes e também dos bioestimulantes, né, e a Syngenta está trabalhando forte em todas essas linhas. A gente tem produtos que vão estar tanto no desenvolvimento aí da inoculação, que é aquilo que a gente já tem consolidado, como a própria fixação biológica de nitrogênio, e aí a gente tem, né, tanto que a gente até já dispensa hoje, já elimina, né, a adubação nitrogenada, fertilizantes químicos, como a gente tem aí outras linhas que vão trazendo mais inovação, que a gente vem puxando mais, que a gente vem vendo no mercado, a solubilização de fósforo e outros tipos de inoculação que a gente vê por aí. Hoje, nesse momento, né, que a gente está da pré-safra, é o momento de começar a pensar nessas tecnologias, porque é o momento que a gente tem a adoção e o uso, e a gente costuma falar que a gente já começa no início, né, pensando ali no maior desenvolvimento da planta, desenvolvimento de stand, emergência, para que a gente tenha, ao longo do ciclo, a gente mantenha esse potencial produtivo, né? Mantenha e até maximize. Então, é nessa linha que a gente pensa nos biológicos, sempre ali no início, né? E aí a gente tem tanto essa linha aí, que a gente vai conversar bastante aqui hoje sobre o on-farm, né? O tratamento de sementes, como as linhas aí de aplicações foliares também no início do ciclo, né? Então, o que a gente pensa nesse momento é em manter ali uma maior sanidade, um maior desenvolvimento radicular, uma maior uniformidade. Então, isso está muito em linha com o que os benefícios dos produtos biológicos. Perfeito. E é um tema bem importante que você fala, né, Maxi? Porque esse uso dos produtos biológicos pelo produtor hoje já vem de muito tempo. Como, por exemplo, a inoculação já está usando há muito tempo. Outros produtos estão um pouco mais recentes, né? Sim. E o produtor está vendo bastante benefício disso. E tem bastante cuidado. Por quê? Tem bastante cuidado com o solo também, né? Exato. Existe essa relação do uso do produto biológico com o cuidado do solo? É interessante isso, né? Como a gente já tem esse uso há muitos anos, mas de um tempo para cá, né? 5 anos, está tendo esse boom, esse crescimento dos biológicos. Por quê? Porque a gente está trazendo, né? O mercado está trazendo novas tecnologias que vão bem em linha para essa saúde do solo, né? Que é o que a gente fala. É o equilíbrio ali, tanto a parte química, física, como a microbiota do solo. Então, a gente tem aí produtos hoje em dia, né? Micro-organismos, tecnologias biológicas
técnicas que vão estar tratando ali de maximizar essa produção, tanto micro-organismos simbióticos que vão ter essa ligação ali, né, com o solo e trazer benefícios tanto para a planta quanto para o próprio micro-organismo, quanto também as bactérias associativas. Então, a gente vem tendo novas tecnologias, novos estudos, e aí não só também no micro-organismo, como uma estabilidade de formulação, né? Então, a gente tem todas essas tecnologias que vão fazendo com que cada vez mais ainda esse uso ele venha aumentando, apesar de já ser bastante consolidado, né? Isso é muito importante quando você fala de consolidação da formulação, né? Porque qualidade de produto também a gente tem que exigir para produto biológico, não é mesmo? Exatamente. E a gente faz essa associação de uso biológico com uso de produto químico também, né, Douglas? Perfeito. Você, quando vai testar a campo os produtos biológicos, você também usa produto químico em conjunto. Essa compatibilidade é sempre importante, né? Exato, é sempre importante a gente tomar esse cuidado, né, de verificar com o que a gente vai estar assimilando esse biológico, porque hoje a semente, a gente sabe, a gente não coloca só o biológico, tem o inseticida químico, o fungicida, o nematicida, então é muito importante a gente tomar esse cuidado, né, de verificar se aquele biológico é compatível, né, com aquele químico que está ali dentro. Porque se ele não for compatível, a gente faz esses testes, a gente toma esse cuidado antes de fazer essa aplicação. Se ele não mostrar uma compatibilidade, certamente aquele produto vai perder a sua viabilidade no campo. E pensando em viabilidade também, até aproveitando complementar o que a Maxi comentou, a gente não ficar só restrito na soja. Eu falo assim, eu gosto sempre de falar de fazer o manejo do sistema. Então, tem a soja, depois vai entrar o milho, vai entrar o trigo, né, o algodão. A gente também tem esse cuidado de fazer o manejo biológico, porque cada vez mais a gente vai enriquecer aquele solo, né? Formando uma microbiota favorável que vai trazer esses benefícios de promoção de crescimento, absorção de nutrientes, proteção de plantas principalmente, porque a gente também tem produtos nessa linha, né, que estão preocupados com proteção contra patógenos, nematóides. Perfeito. Isso é muito importante. Então, o químico complementa com o biológico e, como a Maxi falou, né, são simbióticos, são associativos e vão permanecer, vão ficar com a cultura ao longo de todo o seu ciclo, dando esses benefícios que o Douglas apontou bastante aqui. E, Douglas, quais são os biológicos que a gente pode usar hoje na cultura da soja? Que a gente está falando mais de soja, mas como você mesmo apontou, né? A gente pode usar no milho, pode usar no trigo, culturas de inverno. Pensando agora na expectativa da pré-safra, que o produtor, como falamos, né? Tá com bastante expectativa boa para essa nova safra de soja. Pensando nessa safra de soja, quais são os biológicos que a gente poderia usar nessa cultura? Não, perfeito. Então, reforçando o que eu falei anteriormente, então hoje no nosso portfólio, nós temos micro-organismos que fixam nitrogênio, nós temos micro-organismos que promovem crescimento para as plantas, estão ligados ali com a produção de fito-hormônios e tudo mais, que aí nós chamamos os biofertilizantes ou bioestimulantes, né? A gente pode classificar assim, mas também dentro dos biológicos nós temos também os biocontrole. Então nós temos também fungos que são biofungicidas, nós temos também bactérias que têm esse efeito bionematicida e biofungicida. Então agora entrando nos produtos, o inoculante da soja, né, que todo mundo conhece, que é o Bradyrhizobio do nosso portfólio, é o Signum. Então o Signum é uma bactéria, né, o Bradyrhizobio, que o famoso inoculante longa-vida, que é um termo que tem crescido bastante. Então é a bactéria que fixa nitrogênio da atmosfera. E o produtor, com o Signum, ele consegue fazer algo bem interessante, que é o que? A pré-inoculação. Então, a pré-inoculação, ela resolve alguns problemas que o produtor tem. Por exemplo, ao invés de todos os dias ele ir lá tratar, plantar, o Signum, ele consegue ficar viável na semente por 20 dias. Então, se ele não quiser esperar os 20 dias, quiser esperar uma semana que seja, ele pode pegar hoje, eu planto X toneladas na semana, faz esse tratamento hoje, armazena e nos demais dias você ganha isso em rendimento, porque daí você, ao invés de você demandar um tempo ali para fazer o tratamento, tratar e plantar. Exato, a gente não sabe que não é todo produtor que tem essa estrutura, né? Às vezes uma equipe só para tratar, às vezes é a mesma equipe que trata e planta. A gente consegue resolver esse problema. Consegue tratar um volume, armazena, nos demais dias ele levanta, só se preocupa em tratar. Que maravilha. Ajuda bastante na logística do produtor nessa pré-safra, né? Ajuda demais na momento logística. Que ele vai tratar na fazenda. E não só nesse ponto também, porque hoje a gente sabe, hoje o tratamento de semente é uma forma de colocar o biológico na semente. Então, assim,
não só o fato de melhorar a logística, mas a gente sabe, se a gente coloca um inoculante que não é longa-vida, e o produtor está lá plantando, de repente caiu um dilúvio, começou a chover. Ele vai ter que, às vezes, esperar 1-2 dias para plantar. E aquele inoculante comum que ele colocou na semente, vai estar viável daqui 2-3 dias? Claro, Ele teria o quê? Retratar. O retrato não é aconselhável. Então, com o Signo, a gente cura esse problema. Começou a chover, recolhe, volta a plantar daqui 2-3 dias, a bactéria vai estar ali viável. Então, isso é um outro benefício muito bom do Signo. Isso que é inovação, muito bom. E tem outros biológicos? Exato. Aí nós temos os solubilizadores de fósforo, um mercado hoje que está crescente, que aí o nosso produto é uma outra bactéria. É um produto que chama Rhizophoz, com a bactéria Pseudomonas. Então, é uma bactéria que, por si, ela demanda de fósforo para sobreviver. Então, era que ela solubiliza fósforo ali do solo que está ali retido, muitas vezes, e sua grande maioria indisponível para a planta, ela consegue solubilizar para ela fazer uso e indiretamente fica ali disponível na solução do solo. Então, com isso a gente consegue melhorar essa eficiência da adubação fosfatada, às vezes pegar uma reserva de fósforo que tem ali no solo que está ali imobilizado e a planta não consegue utilizar. Então, o solubilizador de fósforo, que é o Rhizophoz, vem muito com essa pegada. E ela também é classificada como uma bactéria que promove crescimento. Então, aí tem dos benefícios de produção de fito-hormônio, auxina. Então, principalmente, cuidar desse sistema radicular da planta, né? De enriquecer esse solo com esses micro-organismos benéficos, Exato. Né? Promover crescimento do sistema radicular maior. Eu vou ter mais pelos radiculares, que são o quê? Os responsáveis por absorver nutriente, água, zonas de contato para formar nódulo. Então, eu posso observar uma maior nodulação também. É uma possibilidade. Muito interessante. Esse, então, é o Rhizophoz. O Rhizophoz é nosso solubilizador de fósforo. Solubilizador aí até aqui eu fósforo. falei dos nossos biofertilizantes. E tem os biocontrole, né? Então, o arvático. O arvático é o nosso bionematicida, o nosso biofungicida também. Então, ele é uma outra bactéria, é um bacillus. Então, é um produto que protege a raiz da planta. Então, ela forma um biofilme por todo o sistema radicular da planta. Então, ela impede que o nematóide penetre na raiz, né? Então, isso é importante, a gente proteger a planta desse nematóide, porque é um fitonematóide. Então, ele depende de planta. Na hora que você forma um biofilme, ele não vai encontrar, ele vai ficar desorientado. Ele contribui pelo seu controle, mas ele também produz compostos, né, que a gente chama, que vão agir diretamente ali no nematóide, né, inibindo, às vezes, uma eclosão de um ovo, por exemplo. E deixa eu perguntar para a nossa pesquisa, né? Posso usar tudo isso daí junto? E eu posso usar tudo isso, esse monte de produto que o Douglas falou? Solubilizador, fixador, bionematicida com os nossos produtos químicos? Max, qual que é a grande diferencial desses produtos em conjunto para ser usado ou usar separado? Fala um pouquinho. Esse é um ponto que sempre vem, né, para a gente, para o time de pesquisa, através do DTM, do time de vendas, que é a compatibilidade. A gente sabe da importância, a gente está numa empresa aqui que tem uma estratégia de full portfólio, né? Então, a gente hoje na Syngenta tem produto para todas as linhas. Então, sempre é um pilar que a gente pensa a compatibilidade. Então, todos esses produtos aí que o Douglas citou, eles têm compatibilidade, né? Entre eles, tanto também quanto o portfólio químico ali, a receita do TS, né? Da Syngenta e também algumas de competidores aí também. Então, tudo isso, a gente tem ali uma ampla tabela ali de compatibilidade para disponibilizar também. E existe um benefício, por exemplo, da gente usar o Signo, que é o fixador de nitrogênio, mais o Rhizophoz, que é o solubilizador de fosfato? Qual que é o benefício da gente usar esses dois produtos juntos? Com certeza. Essa linha de produtos aí, né, que a gente fala aí que são os otimizadores de nitrogênio, não, de nutrientes, né? Eles estão muito em alta agora porque a gente sabe desses benefícios que a gente só consegue com micro-organismos do que quando a gente fala aí de uso de fertilizante químico, por exemplo, né? Os micro-organismos, eles vão estar ali desde o início da soja até ao longo do ciclo do cultivo, liberando ali, né, absorvendo nutrientes, absorvendo água, ajudando a planta a captar os nutrientes e a também passar por estresses que a gente possa ter aí de seca e de outras coisas. Esses dois produtos, eles são diferentes, né? Quando a gente fala do Signo e do Rhizophoz, a gente tem ali bactéria fixadora de nitrogênio no Signo e solubilizador de fósforo, eles são muito complementares e importantes de serem utilizados em conjunto, né? A gente vai ter benefícios que a gente sabe ali, o Douglas estava comentando, né? Na bactéria fixadora de nitrogênio, é muito claro que a gente tem a nodulação, mas a gente também tem esse apoio de nodulação pelo Rhizophoz. Olha que e além disso, a gente tem aí os benefícios também
como maior síntese de ATP, que a gente vai ter deles juntos, né? O que melhora o metabolismo da planta, que traz com que a gente tenha mais reserva energética, mais produção, e que isso, além da gente ter mais produção, a gente vai ter, então, uma maior rentabilidade, né? Que é o que a gente quer no final das contas com a soja. Para o produtor, exatamente. Então, eu tenho vamos dizer assim, que eu tenho esse fósforo para aumentar a energia, para dar para essa planta, dá até para fixar mais nitrogênio. Exatamente. Né? E um complementa o outro, e o resultado disso, final, são mais sacas para o produtor de soja. Exatamente. Que maravilha, que maravilha. Pensando nessa questão da produtividade, que é algo que é muito interessante para o produtor. Quem não gosta de ganhar dinheiro? Eu gosto bastante também, então o produtor não é diferente. Então, às vezes, eu gosto sempre de reforçar que não importa que o produtor está ali 20, 30 anos plantando soja, e aí ele, já tem muita bactéria, eu não vou inocular todo ano. E hoje a gente tem dados, né, da própria instituições de pesquisa que falam que você inoculando todos os anos, você tem sim ganho de produtividade. Então, assim, o inoculante é um peso dentro do custo do produtor que é muito pequeno. Então, por que economizar ali? Né? É muito barato, vamos dizer, o custo-benefício e o retorno. Então, é muito importante a gente inocular todos os anos, sempre É porque reforçar. Ele está muito ligado também à própria interação com a planta, né? Exato. Então, o fato de você ter no solo e não colocar ali junto com a planta, você não traz os benefícios do que você fazer ali, porque justamente essa relação entre micro-organismo e planta. Perfeito. Então, por isso que é importante também inocular. Exatamente. Sempre que você tiver um ciclo de plantio, né? Exatamente. E nós já vamos falar desse tema, mas antes de falar desse tema, eu gostaria de falar de um lançamento que a Syngenta teve há pouco tempo, que é o SeedCare World. Vocês já ouviram falar? Clica no link embaixo, que vocês vão ter um monte de informação sobre isso, sobre conteúdo que o SeedCare World. Douglas tem bastante experiência lá no SeedCare Institute, que fica lá em Olambra. Douglas, conta para nós essa experiência lá no SeedCare. O que o SeedCare oferece para o produtor? Certo. Então, pessoal, o SeedCare Institute é a nossa estação de pesquisa que fica lá em Olambra. E a gente tem toda uma equipe. É um serviço muito interessante que a Syngenta tem para oferecer para os seus clientes. E quando eu falo clientes, não só produtor, sementeiros, canais de distribuição, cooperativas. Então, ali dentro, a gente consegue falar de assuntos como tecnologia de aplicação, fisiologia de sementes, né? A gente consegue ali verificar se aquela semente que está sendo entregue ali, está colocando o químico na semente, tem a quantidade adequada ou não. Então, assim, são diversos serviços que nós temos ali dentro do SeedCare Institute. Mas, graças à tecnologia, hoje é possível ter acesso a essas informações por conta do SeedCare World. Maravilha. Então, ali a gente tem como se fosse a nossa plataforma digital com conteúdos, conteúdos que acontecem ali dentro, são vistos dentro do SeedCare, e quem não está ali consegue acessá-los. Além desses serviços que eu citei, ali é possível buscar também um pouco de informações referente às nossas soluções de produtos para tratamento de semente, que também a gente consegue encontrar ali na nossa plataforma. Um pouco assim, bem resumido para não prolongar. Maravilha. Muito. Não deixe de clicar no link, não deixe de visitar o SeedCare virtualmente e aproveitar todo esse conteúdo e as nossas ofertas que estão lá dentro. E aí, voltando a falar sobre o que a Max estava comentando, né, dessa forma de uso dos produtos, a gente pode aplicar isso tanto no tratamento de semente, quanto a aplicação do suco também, né? Existe outra forma de aplicar esses produtos biológicos? A gente hoje está trazendo aí um portfólio com várias linhas, né? Então, a gente tem os inoculantes, que a gente fala muito dessa aplicação no tratamento de semente, mas a gente já vê uma tendência no mercado também para uma aplicação foliar, né? Então, a gente está olhando também para buscar inovações nesse lado, né? A gente tem também algumas recomendações aí dos nossos produtos também para uso foliar. E a gente tem o biocontrole, que aí a gente tem, como o Douglas estava comentando, o próprio arvático, né, o efeito bionematicida, biofungicida. A gente tem o rizoderma, né, a nossa tricoderma ali também para controle das doenças de solo. Mas se a gente for pensar nas doenças foliares, a gente tem aí um lançamento de um produto, que é o Reverb, um mix de bacilos, né? E ele vai muito forte ali para as manchas foliares da soja, né? O complexo de manchas. Então, a gente tem esse lançamento agora, essa tecnologia biológica, também que a gente recomenda ali nas fases iniciais. E a gente tem também para a linha de sugadores, né? Então, a gente tem hoje, falando da cultura do milho, a gente tem uma grande problemática com a cigarrinha do milho. Então, a gente tem o Aevo agora, também 2 pseudomonas
para o controle da cigarrinha, mas também para os sugadores da soja. Então, vai para percevejo, vai para mosca branca, para todo o complexo ali que a gente tem de problema de sugadores na soja. A gente está com esses 2 produtos e a gente vem trabalhando, né, como eu estava falando, em tecnologias para ver o que o mercado vem buscando, que é sempre pensando compatibilidade, estabilidade do produto, né? Sempre buscar um shelf life o mais prolongado possível. Nessa linha, esses produtos que eu citei, né? O Arvático, o Rizoderma, o próprio Sertano que a gente tem no suco, o Reverb, o Aevo, são produtos que a gente busca ali no mínimo 9 meses e tem alguns produtos com 24 meses de shelf life. Então é algo que a gente busca, a compatibilidade, né? E a gente agora vem olhando aí para o mercado, né? Quando a gente fala em inoculante, a gente tem toda essa tradição do Bradyrhizopum, mas a gente também está olhando aí para micro-organismos diferenciados que possam ter um múltiplo uso, né? Fixação de nitrogênio e solubilização de fósforo, porque a gente sabe que são coisas complementares e importantes de estarem em conjunto. E até outras formas de aplicação, como a aplicação foliar para trazer mais comodidade também, para complementar o manejo nessa linha. Quanta inovação, quanto lançamento. Não deixe de clicar nas nossas redes sociais para ver os nossos lançamentos em produtos biológicos. E falando nesse tema, é super importante a gente lançar produto, ter produto eficiente, fácil de aplicar, de várias formas de aplicação, segmentados para semente, para suco, para foliar. Mas também é importante ter cuidados com a aplicação, com o uso desses produtos biológicos. Temos que nos atentar a produtos que não são compatíveis, como a gente já falou aqui, mas tem outros fatores que podem afetar a eficiência desses produtos. Por exemplo, pode afetar uma nodulação. Douglas, conta para nós, quais são os fatores que podem afetar uma nodulação? Quais são os fatores de cuidado do uso do produto biológico pelo produtor agora? O que ele tem que se atentar? Então, perfeito. Primeiro de tudo, você já comentou, é a compatibilidade, né? Então, saber, posso colocar próximo em contato ou não. Mas a gente tem que tomar cuidado onde a gente vai inserir aquele micro-organismo. Então, o solo tem que estar com uma umidade adequada, com uma temperatura de solo adequada, com um pH adequado. Então é sempre importante a gente se atentar com essas operações de correção de solo, né? Calagem e tudo mais, para a gente cuidar daquele meio ali. Então eu gosto sempre de prezar na cobertura vegetal mesmo, né? Para a gente evitar que, ainda mais ali no cerrado, né? Onde eu fico sediado, chegam a temperaturas absurdas e acredito que todo mundo aqui já viu comparativos. Às vezes o pessoal pega ali um termômetro, mede a temperatura do solo onde tem e onde não tem palhada. É uma diferença muito alta. Então, esses são fatores que são importantes para a gente tomar atenção para que a gente tenha uma efetividade maior dos biológicos que a gente está colocando ali na semente. Essa é uma grande dúvida do produtor. A temperatura afeta ou não o micro-organismo? Poxa vida, claro que sim, né? Temperatura em demasiada, ela vai afetar até nós, seres humanos. Quem dirá uma planta, um micro-organismo, um solo. Então, tem que tomar cuidado e tem que tomar iniciativas, manejos para amenizar essas altas temperaturas. Afinal de contas, né? Nós estamos tratando com vários biológicos. O biológico não é só do produto, mas a semente também é um biológico, a planta também é um ser vivo e também é afetada por isso. O Douglas falou bastante também sobre o pH, sobre a calagem. A gente sabe que o pH afeta, mas então eu vou fazer uma calagem, mas a calagem é importante só para corrigir o pH? Não, a calagem é importante também para fornecer nutrientes, cálcio para micro-organismo, que eles também precisam disso para se desenvolver. Matéria orgânica é comida para planta, é comida para micro-organismo se estabelecer naquele solo, né? Nunca se esquecer que é um ser vivo, né? Nunca se esquecer que é um ser vivo, então tem que tomar esses cuidados para ele viver ao longo da cultura que está da cultura que está ali, que a gente está na nossa lavoura, que a gente está colocando naquele momento, naquele plantio, está muito bem. Mais algum cuidado, Max? Quando a gente pensa em inoculantes, né?
a gente fala muito dessa questão da absorção de nutrientes, do aproveitamento dos nutrientes, e aí a gente está falando muito de nitrogênio e de fósforo. Mas esse ponto aí que vocês estão trazendo da calagem, desses outros pontos, é importante que a gente sempre tenha a cultura bem conduzida, bem nutrida, para que a gente possa expressar o máximo do potencial desses inoculantes que a gente está colocando, né? Então, a gente tem que sempre estar buscando ali fazer uma análise de solo, ver como é que está essa questão nutricional ali, né? Os micronutrientes. Nesse sentido, a gente também tem produtos, né? Na nossa linha ali de bioestimulantes que vão estar dando esse suporte ali, né? Dos micronutrientes também, para que o manejo ele seja completo e que a gente possa extrair ao máximo das nossas bactérias aí, dos nossos micro-organismos que vão impulsionar esses nutrientes para a planta. Sempre pensando no sistema mesmo, né? Cuidar de tudo, não se atentar só a um fator, né? Se atentar a tudo. E né, toda a cultura tem seu potencial genético, né? Todo mundo cria ali soja, 200, 300 sacos. Mas hoje tem diversos fatores que fazem com que isso não seja possível alcançar. Mas tem alguns deles que estão na nossa mão. Então, esses que estão na nossa mão, né, como esses cuidados com o micro-organismo, uma irrigação, acho que é importante a gente cuidar assim para cada vez mais chegar nessa grandes ganhos de produtividade, né? É importante. Que bom, que ótimo, afinal de contas, como o Douglas disse, todo mundo quer dinheiro, o produtor também quer, né? Exato. E a gente usar um produto que cuida do solo, faz bem para a planta, traz benefício, né? Traz um custo, um retorno sobre esse investimento, poxa vida, e ainda traz mais produtividade, tá ótimo, né? Então, espero que cada vez mais a gente traga mais inovações nessa linha de biológicos, que eu acho que vai ajudar muito o produtor. Mais algum recado que vocês têm para o produtor que está nos escutando, que ficou até aqui? Eu acho que antes dos cuidados que a gente comentou do solo, acho que é importante a gente tomar cuidado do tratamento da semente em si, né, Dáfila? Hoje é muito alto, né, a quantidade de produtores que fazem o tratamento on-farm. Então, assim, a gente tem alguns cuidados, alguns pontos de atenção para ser tomados ali também no solo, na propriedade. Porque o grande ponto do tratamento é o produtor conseguir o quê? Ter um tratamento de semente uniforme. Quando eu falo dessa uniformidade, eu falo que da quantidade da dose do produto que está ali na semente. Então, se eu não tenho algo uniforme, eu posso ter sementes com pouco produto, com o produto ideal, mas pode ter com muito produto. E aí essa questão de mais ou menos, quando a gente fala de químico, por exemplo, pode dar uma fitotoxidez quando tá alto, ou quando tá baixo, será que aquela planta vai estar protegida? Então o ideal é a gente tomar esse cuidado e fazer um tratamento de semente adequado, usar ferramentas adequadas, máquinas adequadas, porque não só o ponto da qualidade do produto que está sendo colocado na semente, mas sim e um dano físico. Se aquele equipamento é adequado, eu vou estar colocando a semente que é um ser vivo com dano físico. Então, isso pode afetá-la no campo. Então, tomar esses cuidados. O cuidado com a semente é o início de uma boa lavoura, né? Exato. Encharcar demais a semente, né? Desprender produto que a gente está aplicando. Poxa, o cuidado com a semente é aquilo que vai nos retornar lá no final, né, essa manutenção de vigor, de germinação, que nos volta lá no final em rendimento, né? Exato. Eu sempre escuto isso. Então, o cuidado com a semente é começar bem, iniciar bem uma lavoura de soja. Até não tava combinado, mas me veio aqui na minha cabeça um outro serviço que nós oferecemos também, que é o teste na estrada. Então, esse é um outro serviço que nós, na Syngenta, temos para tornar esse tratamento on-farm cada vez mais próximo de um tratamento a nível profissional, né? Com equipamentos adequados, uniformidade de aplicação. E o produtor consegue o teste na estrada buscando nas revendas parceiras da Syngenta, né? Ele pode agendar o teste na estrada. Eu entendo que é um serviço nosso que oferece esse equipamento que vai tratar a semente lá na fazenda e vai ter um operador que vai lá estar capacitado para usar. Ele fazer o complemento de produtos que são compatíveis, tudo isso que a gente falou hoje ao longo do nosso episódio, e ficou bem interessante até agora, muito legal. E a aplicação no suco também tem que ter seus cuidados, não tem? A gente tem um produto, né, que a gente recomenda para aplicação no suco hoje, o Sertano, né? Ele está muito voltado pro mercado da cana, né? Não é o caso aqui do milho.
da soja, desculpa. Mas é um produto que a gente também, ele fez diversos estudos ali com a questão da vinhaça, das temperaturas da vinhaça, das compatibilidades, então tem toda uma recomendação, no caso ele é compatível, né? Ele traz essa flexibilidade, mas a gente sempre tem que pensar nesses cuidados aí, quando a gente pensa nas aplicações de suco também. Que interessante, tem muito produtor de cana que faz o entre-safra com aplicação na soja, né? Então, pode ser que seja um produtor agora que está nos escutando e que fala assim, olha que interessante. Nesse ponto do suco também, a vazão é muito importante. Então, tem, às vezes, algumas pessoas que querem otimizar a aplicação, então querem trabalhar com vazões menores para que aumente o rendimento, mas hoje encontra-se muito na pesquisa aí vazões, vamos dizer, pelo menos 50 litros por hectare, para que a gente tenha uma aplicação de qualidade, né? Para que a gente consiga colocar de fato uma quantidade boa de produtos que a gente está aplicando ali sobre a semente. Né? Naquela linha, né? É um dos fatores, né, que a gente precisa. Outro fator que tem que tomar cuidado, então, com a vazão. Não diminuir tanto, porque, poxa, então você vai colocar muito pouco naquela linha e não vai espalhar, não vai ter essa uniformidade. Faz total sentido. Pessoal, o nosso papo está muito bom. Eu queria agradecer imensamente a presença de vocês. A gente poderia ficar assim um dia inteiro falando de produto biológico, porque tem muita coisa, mas não vai. A gente vai ter mais oportunidade. O que a gente queria dar esse recado de cuidado, de benefício do uso de biológico, agora que o produtor está se preparando, né, para a safra de soja. Eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês. Muito obrigada, Douglas. Eu que agradeço, Dáfila. Fiquei muito contente com o convite e eu espero vir mais vezes. Eu gostei. Está convidado. Obrigado. Muito obrigada, Max. Obrigada, Dáfila. Obrigada, Douglas. Foi muito bom conversar aqui com vocês. Feliz em participar e aí falar um pouco das inovações da Syngenta. Esperamos que o produtor tenha esclarecido as suas dúvidas. Esperamos vocês nos nossos próximos episódios. Não esqueça de curtir e compartilhar esse episódio e nos seguir nas redes sociais. Até breve.